Mudamos de assunto, voltamos a falar de cultura, porque a premiação do BAFTA 2026 movimentou todo o cenário internacional do cinema, também nacional, mas trazendo frustração aqui para o Brasil. Infelizmente, o filme O Agente Secreto acabou derrotado nas duas categorias em que ele concorria, que era de melhor roteiro original e melhor filme em língua não inglesa. Sobre o assunto, converso agora com Flávia Guerra, jornalista especializada em cinema. Tudo bem, Flávia? Tudo bom, gente? Vamos lá. Mas a gente não tá baixando a bola pro Oscar, não, Helena. A gente continua, né, Firme. no jogo aí. Ô, Flávia, o que é que pode justificar essa perda? A gente estava indicado em algumas categorias, mas perdeu em todas. Por onde você quer começar? Vamos falar do Agente Secreto, com quem ele concorria e quem ganhou, enfim, vamos lá. Vamos sim. Olha, o Agente Secreto, a categoria de melhor filme internacional, ela tá igual do Oscar, né? Sirá, que é o espanhol, Uma Batalha Após a Outra, Uma Batalha Após a Outra não, que já estou pensando no grande vencedor, O Valor Sentimental. Então, assim, os favoritos eram os mesmos ali, tá? O mesmo burburinho. Não dá para a gente exatamente, né, analisar o porquê que a gente não levou esse prêmio, mas tem pontos aí que ajudam a entender. Primeiro, o Valor Sentimental é um filme europeu, né? A maioria dos votantes do BAFTA são britânicos, é da Academia Britânica, tem votantes internacionais, né, que não são britânicos, mas a grande maioria é britânica, e que tende, sim, a olhar, a valorizar mais por uma questão natural ali de mercado, o cinema europeu. O Valor Sentimental é um filme norueguês, né? Aliás, eu adorei que o Joachim Trier, que é o diretor do Valor Sentimental, brincou quando foi receber o prêmio que, em geral, eles são melhores no esqui. A indireta brincando com o Brasil, né? Que a gente acabou de ter o Lucas aí, né? Que é o norueguês brasileiro. Então, achei divertida, ainda que a gente, né, quisesse ter ganhado nos dois, no esqui e no cinema. Mas, e tem um outro ponto aqui que eu acho que é bom a gente observar. A campanha de um filme, ela está muito relacionada ao tal do timing, né? O filme é lançado, ele é comentado, ele é visto, a imprensa elogia, o público vai ver, inclusive os votantes. Os votantes têm uma plataforma para ver, isso em todos os prêmios, incluindo o Globo de Ouro, onde eu voto, então eu sei, a gente tem tipo um streaming do prêmio. Mas muita gente, né, vai ver depois que tem o burburinho ali no país em si. Não que o agente não esteja sendo muito comentado, a gente está vendo no mundo inteiro, mas ele foi lançado há pouco tempo no Reino Unido, quase, sei lá, um pouco mais de umas 2 semanas, eu acho. Então, demorou não, mas ele não teve tanto tempo para estar sendo movimentado e arejado. E o Valor Sentimental já estava mais, né, forte nisso, e eu acho que é um filme em que o público britânico do BAFTA se identifica mais. Eu acho que é meio isso. Roteiro original, a gente já não estava esperando tanto, porque a gente tem Uma Batalha Após a Outra. Agora sim, que é um grande concorrente desse ano, para mim, do Oscar, junto com Pecadores, e foi o grande vencedor. Então, esse prêmio, assim, se a gente levasse, além dos outros indicados, ia ser, assim, realmente o que a gente chama de fora da curva. Então, acho que se deve a isso, não devemos descartar a nossa campanha para o Oscar e outras premiações que vêm aí, porque o BAFTA é muito particular. Agora, Sonhos de Trem, né? A gente tem o Adolfo Veloso concorrendo como melhor fotografia no BAFTA, também a gente olha já para o Oscar, mas Sonhos de Trem que perdeu também para Uma Batalha Após a Outra, apesar de ter sido um filme lindo, né? Eu vi, é emocionante, assim, claro que tem uma questão mais melódica, drama, com a vida dos trabalhadores ali na construção das ferrovias nos Estados Unidos, mas a fotografia é impecável. E a gente está falando isso não é nem porque a gente é ufanista, é porque a fotografia é maravilhosa mesmo, né? Os Sonhos de Trem, eu adoro Uma Batalha Após a Outra, eu acho um filmaço, assim, além do Agente Secreto, se eu, Flávia, fosse dar o Oscar, eu daria o Oscar para Uma Batalha Após a Outra, por um motivo que eu acho que esse é um filme que se comunica muito com o momento do mundo, né? Os prêmios, muitas vezes, eles são retratos do que o mundo está vivendo naquele momento. Então, eu acho que é isso que também já justifica, comentando aqui, ele ter sido escolhido como o melhor filme. Fotografia, eu já acho discutível, e, de novo, não é porque eu estou sendo fanista, não. Os Sonhos de Trem é um filme que usa muito, e o Adolfo Veloso deu várias entrevistas sobre isso, dá para assistir, dando aula mesmo de como ele usou a luz natural para a natureza ser uma personagem. Tem planos, né, que a gente fala que a gente quase que a gente está vendo o ponto de vista de uma árvore caindo.
né? Porque a natureza, ela está junto com o personagem, ele é profundamente ligado a essa natureza, que ao mesmo tempo também ele ajuda, de uma certa forma, a destruir, porque ele está derrubando árvores para fazer as ferrovias, né? Para o crescimento dos Estados Unidos, nesse momento de grande revolução econômica e industrial. Mas ele é um cara introspectivo, então a luz do filme, a fotografia, o jeito que é filmado, conta muito para a gente de como ele está se sentindo. E isso é o papel da fotografia. Eu acho, como você disse, ela é mais intimista, ela está mais junto com o personagem. Uma batalha após a outra é um filmão, grandão. Eu não acho a fotografia tão definitiva para se contar a história do filme. Tem outros elementos que também são importantes juntos, né? Mas é isso, uma batalha após a outra é o filme do momento, está mobilizando corações e mentes. A temática, para mim, é muito forte. Entendo esse roteiro ter sido premiado, então eu acho que esse prêmio podia ter sido do Adolfo com todo o mérito, sim, sem brasileirice aqui, sabe? Mas eu entendo. O que eu acho que é muito interessante numa batalha, assim como no Agente Secreto, é que é um filme de época, né? E ele traz a textura, as cores do filme de época. Parece realmente que a gente está nessa época, não é que parece aquele filme que foi filmado com lentes de hoje e depois mudaram com a inteligência artificial, né? Com efeitos de pós-produção, não. Ele tem essa cara, né? Meio vintage, como a gente brinca. Então, eu acho que foi daí que ele foi valorizado. Agora, Flávia, Pecadores, esse drama racial, com essa também questão do terror mais histórico, comenta um pouco sobre ele, porque eu tentei começar a assistir, ainda não terminei, para ser sincera aqui, mas é uma coisa que, como aquela questão meio, não só do drama histórico, do terror histórico, mas o que vira zumbi, uma coisa mais assim, meio, sabe, fictícia. Na minha visão, particularmente, eu não pego muito filme que tem essa pegada, mas queria te ouvir porque também ele tá não só no BAFTA, tá concorrendo ao Oscar. Como é que você olha para a importância do que é abordado, de como é abordado o filme Pecadores? Eu acho que o Pecadores, para quem não assistiu ainda, né, para você que vai continuar e quem já assistiu, eu acho que o Pecadores ele faz algo que é uma tendência, e é tendência, mas também é um clássico do terror. Os estudiosos de filmes de terror sempre dizem, os filmes de terror refletem os medos de seu tempo. Isso é muito interessante, né? A gente tem até uma expressão que chama a Final Girl, né? Aquela garota que no final do filme sobrevive, né? Não é sobre isso o Pecadores, mas o Pecadores, como você falou, usa o gênero do terror. Ainda que eu não acho que ele seja um filme de terror, mas ele usa uma alegoria do terror para falar de outro terror real. Ele usa o terror do vampiro, a alegoria o que é? É o simbolismo, né? O vampiro, ele é a figura que suga o sangue, ele suga a energia, não é à toa que a gente diz, essa pessoa tem uma energia vampiresca, é vampiresca essa relação. E o que mais vampiresco do que a escravidão? Que sugou a dignidade, a energia, a história, né? O direito de ter uma vida digna de tantos povos, né? Africanos, porque são muitos, não existe uma África só. Por séculos isso foi legítimo. Tem maior vampirismo do que esse, só que aí ele pega isso, que é um terror real, que para mim é muito mais assustador do que o vampiresco do vampiro, e leva para esse gênero, para falar dessa relação. E ele transforma isso num filme que tem ação, que tem emoção, né? E que dialoga muito, e aí eu acho um grande acerto com o público jovem. O público jovem ama esse filme, por ele conseguir falar de um tema tão duro, de um jeito, né? Que entretém também. E aí, quem viu o filme pode me dizer, se eu disser, aquela cena, todo mundo que assistiu sabe de que cena eu estou falando, em que ele resume séculos de história num número de dança que é genial como direção e que eu fico várias vezes assim, na cena com medo de beirar o brega ali. E o diretor, o Ryan Coogler, ele não chegou no brega, ele conseguiu trazer vários elementos, né, da ancestralidade africana num filme que chegou ali naquela música potente, de um jeito muito elegante ao mesmo tempo, cheio de energia. Então, eu acho que é isso que o Pecadores pesca em quem entra nessa grande viagem do Ryan Coogler. Se você assistir pensando nessa grande viagem, eu acho que o filme cresce para você. Se você vir só como um filme de terror, que ele podia ser também, vou fazer um filmão de terror aqui, aí ele é um filme de terror ok, né? Não é, nossa,
o melhor filme de terror da história, mas ele não é um filme de terror, ele, sabe, ele está disfarçado ali. Eu acho que é isso que é interessante nesse filme. Só de te ouvir já mudei minha visão, vou olhar com outros olhos agora, depois de conto o que é que eu vou achar quando terminar. Ainda nessa sequência, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas em termos de drama de época, Frankenstein também tem essa questão, né? Conta um pouco sobre como você acompanhou toda a produção, a direção e também até a fotografia do filme, e ele que venceu como design de figurino no BAFTA. Pois é, o figurino desse filme é maravilhoso. Eu acho esse filme, nos aspectos técnicos, em inglês eles gostam muito de usar essa palavra, né? Craft. O craft é o que é feito com a mão, é o artesanal, né? A gente não tem uma tradução direta, mas é isso. No artesanato do cinema, esse filme, eu acho, nesse sentido, o melhor. Assim como o Agente Secreto também. Eu acho que a gente tinha que estar indicado a melhor figurino, sabe? Direção de arte, porque é um filme feito com a mão, não tem IA, né? E como brincou um dos atores do filme na coletiva de imprensa de Veneza, onde o filme fez a estreia mundial, eu estava lá cobrindo essa coletiva, ele brincou assim, CGI, né, que são os efeitos especiais, isso é para perdedores. Ele brincou, mas ele brincou falando por quê? Porque o Guilherme Del Toro, esse diretor mexicano, ele usou o mínimo que ele pôde de CGI, de efeitos especiais. Claro que tem hora que não dá, você faz, você tem que apelar. Mas muita coisa nesse filme foi construída mesmo. E o Guilherme Del Toro, isso fez toda a diferença. Não precisa dessa experiência para você achar um filme bom, não. O filme tem que se bastar ali na tela. Mas é isso, quando você fala de um filme, ele se amplia, você entende melhor. Eu fui cobrir, a convite, aliás, da Netflix, a pré-estreia do filme com o debate no México. Um dia depois do Dia dos Mortos lá, que é uma festa maravilhosa, é o carnaval deles, todo mundo tipo, capricha nas fantasias de Catrina, sabe, de Catrinha, aquelas figuras maravilhosas na rua. É um país que tem esse craft. E aí o Guilherme Del Toro disse no debate, eu queria que você saísse desse filme com a sensação de que você viu uma ópera. E a ópera é craft, é ali, é no palco, é teatro. Os efeitos são físicos, né? Não é efeito especial. Então, nesse sentido, esse filme está sendo muito valorizado porque ele merece. Num momento em que a gente está discutindo muito IA, filmes feitos por IA, já tem até festival disso. Um filmão desse, com tudo feito à mão, as joias são da Tiffany, são maravilhosas as joias, né? Que o filme traz, o figurino, o caixão da mãe do Dr. Vitor é um caixão que existiu num período histórico ali, e ele traz aquilo de novo de um jeito que é uma cena tétrica, um enterro, mas ele é lindo como ele é construído. Então, assim, é um filme que enche os olhos e traz, né, todo... Imagina, o Jacob Elord estava mais de 12 horas para vestir, né, toda a pele do Frankenstein. Então, é um filme que tem o craft. Legal. Só para finalizar, eu assisti Hamnet no cinema, saí chorando. Eu chorei tanto, Fábio. E eu via muitas pessoas também chorando. E quando me contaram antes de eu ir, eu falei, imagina, gente, chorar tanto assim. E sim. E a Jessie Buckley, ela ganhou, né, como a atriz principal. Ela que também eu acho que é um forte nome para o Oscar. Como é que isso reflete já? O BAFTA tá trazendo um gostinho já de, enfim, vencimento duplo dela nessa categoria. Qual a sua avaliação? Eu acho que essa vai ser uma categoria que não desempata bolão, porque eu acho que todo mundo vai votar na Jessie, a Jessie vai ganhar, e é isso mesmo, o ano é dela. Ela ganhou, né? E ela nem precisa. Melhor atriz britânica, por exemplo, que o BAFTA tem prêmios para os britânicos, revelação, né? Eles têm categorias que o Oscar não tem. Mas esse filme, que é dirigido pela Chloe Zhao, né? Que é uma sino-americana, ele valoriza tanto o trabalho do ator, né? E ele conta essa história, né? Vamos só, né, Leandro, você que viu e se debulhou, como todo mundo, mas quem ainda não assistiu, ele chama Hamnet, e é a história do Hamlet, né? É como se fosse a história prévia, o que o William Shakespeare, viveu antes de escrever essa obra-prima. E esse filme valoriza tanto o trabalho do ator, porque o Hamlet e o Shakespeare era isso, né? Um dramaturgo, os atores no palco, o teatro naquela época era popular, como a gente vê no filme. Você assistia de pé mesmo. Eu morei em Londres, frequentei o Globe Theatre, esse que aparece no filme. Todo mundo que vai a Londres pode comprar ingressos populares e assistir. E é essa experiência mesmo. O teatro do Shakespeare ali, o Globe, até hoje em Londres, ele é o que ele é no filme. E você pode ver o filme, as peças em pé, então é maravilhoso.
você vê o quanto esse filme valoriza o trabalho do ator em cena. E essa história, né, sobre perda, sobre como a gente consegue se colocar num lugar vulnerável. O ator, que ele é maravilhoso, né, o Paul Mescal, ele disse que com esse filme ele aprendeu muito a se colocar num lugar dele ser quem ele é mesmo, sabe, sem máscara, vulnerável, né, não ter medo de ser julgado, porque a gente vive uma época que a gente está sempre performando demais, principalmente nas redes sociais. Esse filme trouxe isso para ele. E eu acho que esse filme faz isso com a gente, porque ele leva a gente tão no íntimo, né, que a personagem da Jessie Buckley, que faz a mulher dele, sente, e que a gente se entrega, né, e fica vulnerável junto com eles. Então, eu acho que é isso que esse trabalho dela faz, e esse Oscar eu acho que já é dela. Uhum. Flávia Guerra, sempre bom falar contigo, muito obrigada, é ótimo domingo e até a próxima. Até, já tem Oscar, hein? Pois é.